Você já se perguntou por que alguns cristãos parecem carregar um poder que desafia o natural? Por que suas orações movem montanhas, suas palavras transformam vidas e sua presença expulsa na escuridão? Enquanto muitos vivem uma fé morna, impotente, sem impacto, há aqueles que conhecem um segredo. Um segredo que John Wesley desvendou e que incendiou um avivamento que mudou o mundo. Esse segredo não é uma fórmula mística ou um dom para poucos escolhidos. É um caminho, uma disciplina, uma rendição que libera o próprio poder de Deus através de vasos humanos. Se você está cansado da impotência, da frieza espiritual, de uma fé sem fogo, prepare-se. Hoje suas desculpas serão quebradas e seu potencial divino será revelado. Escreva agora nos comentários: Senhor, revela-me o segredo do teu poder. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este sermão. Porque hoje, John Wesley te guiará para ser o cristão que carrega o poder do Espírito Santo. Amados irmãos, a maior tragédia da igreja contemporânea não é a falta de membros ou de recursos financeiros, mas sim a impotência espiritual. Temos programações, estruturas, tecnologias, mas onde está o poder que vemos na Bíblia? Onde estão os milagres, as conversões em massa, a santidade que desafia o mundo? John Wesley via essa mesma mornidão em sua época e clamava contra ela com toda a sua alma. Muitos cristãos hoje vivem uma fé sem fogo, uma religião de aparências, uma espiritualidade anêmica. Eles professam crer em um Deus todo-poderoso, mas suas vidas e suas igrejas não demonstram esse poder. Essa impotência é um testemunho vergonhoso para o mundo e uma afronta ao Deus vivo. Perdemos o impacto, a autoridade, a ousadia que caracterizava a igreja primitiva. Wesley não tolerava a impotência. Ele sabia que o evangelho que pregava não era uma filosofia, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você não está experimentando o poder de Deus em sua vida, poder sobre o pecado, poder para testemunhar, poder para ver vidas transformadas, então você precisa conhecer o segredo que Wesley desvendou. Eis o grande segredo, amados, que tantos ignoram ou negligenciam. O poder não é nosso, mas de Deus, e Ele o derrama através do Espírito Santo. O cristão que carrega o poder do Espírito Santo não confia em sua própria força, sabedoria ou carisma. Ele confia plenamente na capacitação, na unção e na operação sobrenatural do Espírito Santo que habita em cada crente nascido de novo. Wesley, apesar de sua grande intelectualidade e disciplina, não pregava a si mesmo, mas o Cristo crucificado e o poder do Espírito Santo. Ele sabia que, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer de bom. O poder que transformou sua vida e o usou para incendiar um avivamento não era dele. Era o poder do Espírito Santo operando através de um vaso disponível. Este poder não é uma commodity a ser negociada, mas um dom de Deus a ser buscado com fervor, em arrependimento e fé. O cristão que carrega o poder do Espírito Santo é aquele que compreendeu que sua própria força é fraqueza, mas que tudo posso naquele que me fortalece. Ele anseia pela plenitude do Espírito Santo, sabendo que sem ele, sua fé é apenas religião vazia, sem vida, sem poder. Mas como acessar e carregar esse poder do Espírito Santo? Qual é a primeira chave? É a santidade radical e sem compromissos. Deus é santo, e seu poder não coabita com o pecado não confessado ou com a impureza deliberada. Muitos querem o poder, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da santidade. Wesley, o grande pregador da santificação, ensinava que a santidade não é uma opção para o cristão, é o caminho para o poder. Se há pecado oculto, se há uma área de sua vida que você se recusa a entregar, se há um flerte com o mundo, isso não apenas entristece o Espírito Santo, mas o impede de fluir através de você com toda a sua força. Ele é fogo consumidor. O cristão que carrega o poder do Espírito Santo é aquele que odeia o pecado como Deus o odeia, que busca a pureza de coração e de vida com uma paixão que o consome. Ele entende que cada renúncia, cada entrega,
Cada purificação é um passo que abre mais o canal para o poder de Deus. A santidade não é uma prisão, mas a liberdade para ser um vaso limpo e disponível para o uso glorioso do Mestre. A segunda chave indispensável para carregar o poder do Espírito Santo é a oração fervorosa, persistente e sem cessar. O poder de Deus não cai sobre corações mornos e joelhos preguiçosos. Ele é liberado em resposta a um clamor que rasga os céus, a uma intercessão que não se cala, a uma busca desesperada por sua presença e sua vontade. Wesley era um homem de oração. Ele passava horas em secreto com Deus, e essa comunhão íntima era a fonte de sua força e de seu poder sobrenatural. Ele ensinava que Deus faz muito em resposta à oração e nada sem ela. Se sua vida de oração é fraca, sua vida de poder será igualmente fraca. É simples assim. O cristão que carrega o poder do Espírito Santo é aquele que prioriza seu tempo no quarto secreto, que clama a Deus com paixão, que intercede incansavelmente, que busca a face do Pai até que o céu se mova. A oração não é um último recurso. É a primeira e mais poderosa arma. É o motor que ativa o poder de Deus em sua vida, em sua igreja e em seu mundo. A terceira chave para carregar o poder do Espírito Santo é uma fé ousada, inabalável e sem dúvidas. Deus opera por meio da fé, não de uma fé intelectual ou teórica, mas de uma fé viva, que confia plenamente em sua palavra e em seu poder para realizar o impossível. Wesley, com sua ousadia incomum para sua época, pregava ao ar livre, enfrentava multidões hostis, porque tinha uma fé inabalável que Deus estaria com ele. Ele dizia: "Dê-me 100 pregadores que não temam nada além do pecado e não desejem nada além de Deus, e eu abalarei o mundo." Essa era a fé que movia Wesley. O cristão que carrega o poder do Espírito Santo é aquele que não limita Deus com suas pequenas expectativas, mas que crê que para Deus nada é impossível. Ele ousa crer por milagres, por avivamento, por vidas transformadas, por uma santidade que reflete o próprio Cristo. A fé é o canal pelo qual o poder de Deus flui para o mundo. É crucial entender que o poder do Espírito Santo não nos é dado para cumprir nossos próprios planos, nossos sonhos egoístas, nossas ambições pessoais. Ele é dado exclusivamente para o cumprimento do plano de Deus em nossa vida e através de nós. Deus não nos unirá para nossa própria glória, mas para a sua. Wesley, com sua vida de abnegação, não buscava seu próprio conforto ou fama. Ele buscava a glória de Deus e a salvação das almas. O poder do Espírito Santo que operava através dele era direcionado para avivar a igreja, evangelizar os perdidos e santificar os crentes. O cristão que carrega o poder do Espírito Santo é aquele que já não vive para si mesmo, mas para o reino de Deus. Ele se torna um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Mestre, totalmente disponível para ser usado onde e como Deus quiser. O poder vem quando nossos corações se alinham perfeitamente com o coração de Deus. Paradoxalmente, o poder divino se manifesta de forma mais gloriosa na fragilidade e na fraqueza humana. Deus não usa os fortes segundo os padrões do mundo, mas os fracos que se rendem a Ele. "O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza", disse o Senhor a Paulo. Wesley, que era um homem de estatura pequena e saúde frágil, era um exemplo vivo disso. Ele não confiava em sua própria força física, mas no poder que vinha de Deus. O cristão que carrega o poder do Espírito Santo não esconde suas fraquezas, mas as entrega a Deus, permitindo que a glória de Cristo resplandeça através delas. Essa humildade e dependência total são essenciais. Não é sobre o quão talentoso você é, mas sobre o quão dependente você está de Deus. Quando você se esvazia de si, Deus o enche de seu poder. O poder de Deus em vasos de barro é o que confunde o mundo e glorifica o nome do Senhor. Quando um cristão desvenda e vive o poder do Espírito Santo através da santidade, oração, fé ousada e rendição total,
ele não apenas experimenta o poder, mas se torna um catalisador, um incendiário espiritual para sua geração. Sua vida se torna uma tocha viva que acende outras tochas, uma faísca que inicia um incêndio divino que não pode ser contido. Wesley viu essa verdade encarnada em cada avivamento. Um coração verdadeiramente cheio do Espírito Santo e de poder não pode ficar em silêncio. Ele transborda, ele compartilha, ele inspira outros a buscarem a mesma experiência e a se tornarem também instrumentos nas mãos do Senhor. Deus quer usá-lo não apenas para um momento, mas para uma vida inteira de impacto, para levantar uma geração que também carregue o fogo. O mundo precisa de menos religião e mais cristãos que carregam o poder do Espírito Santo, que vivem manifestando a glória de Deus e levando a transformação a cada canto da terra. John Wesley, o gigante do avivamento, nos mostrou o caminho. O cristão que carrega o poder do Espírito Santo não é um título para poucos, é a promessa para todos os que anseiam. É um caminho de santidade, oração, fé ousada e rendição total ao Espírito. Deus não procura talentos excepcionais, mas corações totalmente disponíveis. Não procura programas, mas pessoas cheias de seu Espírito. E o poder não se manifesta na complacência, mas na paixão e na busca incessante por Ele. Hoje o Espírito Santo te chama a carregar esse poder, a deixar que Ele o encha, o use e o transforme em um canal de seu poder sobrenatural para este mundo que tanto precisa. Escreva agora nos comentários com toda a sua alma: Senhor, enche-me com o teu poder e usa-me. Compartilhe este vídeo sem demora com cada pessoa que você ama, com cada irmão que você vê sedento por mais de Deus, com cada líder que anseia por ver o poder de Deus manifestado. Esta mensagem pode ser a faísca que acende o fogo em muitos corações e os capacita a serem poderosamente usados. Deixe seu like se esta mensagem poderosa de John Wesley te incendiou, te desafiou e te inspirou a buscar o poder do Espírito Santo com uma paixão renovada. Que seu curtir seja um pacto de entrega e busca pelo poder. Inscreva-se no canal Pensadores Cristãos para não perder mais mensagens transformadoras e proféticas de grandes pregadores que, como Wesley, te desafiarão a viver um cristianismo autêntico, radical, vitorioso e absolutamente cheio do Espírito Santo. Junte-se a nós nesta jornada para carregar e espalhar o poder de Deus.